Respeitável agulhita! Essa é a aula 2 da Semana do Crochê! Calma, que eu sei que você tá pensando, mas Dani, que é isso? Sim, hoje estou vestida de mágica, mas você está no lugar certo. Isso aqui continua sendo uma aula de crochê. Eu fiz essa brincadeira porque quando você vê o quanto é fácil fazer a camisa Vitória do jeitinho que eu vou te ensinar, você vai ver que vai parecer que foi mágica. Sério, você vai olhar e vai falar, não é possível que isso é tão simples assim. Mas não é mágica não, é método. E hoje você vai ver isso acontecer na prática. Então, bora começar o nosso show! Durante essa semana, nessas aulas, você vai aprender duas coisas que vão mudar a sua vida. A primeira coisa que você vai aprender aqui é fazer essa camisa perfeita, linda, leve, moderna e com caimento incrível, que é a camisa Vitória! Uma peça super atual, com esse ar de grife que chama atenção por onde passa. Ela valoriza todos os tipos de corpos, veste bem qualquer pessoa e funciona para muitas ocasiões. E o melhor, com ela você consegue criar muitos looks diferentes. E o mais incrível dessa peça é que você pode criar infinitas variações e looks. E peças assim têm muito valor agregado. Vou te mostrar. Pensa aí no dia a dia. Você pode usá-la fechadinha ou mais semi-aberta, com uma calça jeans ou um shortinho. Fica aquele visual moderno, leve, estiloso, com cara de... acordei linda. Já pro trabalho, você pode combinar ali com uma calça alfaiataria, uma regatinha por baixo e um mocassim. Ou quem sabe até um saltinho. Fica elegante com aquele toque artesanal que chama a atenção. Para um passeio de dia, você pode usar ela aberta, com uma saia midi, fluida ou uma pantalona, que cria um visual leve, feminino e super atual. No look mais casual, para um passeio, por exemplo, com as amigas, você combina ali ela com um top por baixo, uma pantalona ou até um look mais boho, sabe? Confortável, estiloso e cheio de personalidade. E na praia, então? Arrasa muito! Você usa ela aberta como saída de praia, com um biquininho por baixo, ou com shortinhos e uma rasteirinha, que fica leve, fresca e perfeita. E à noite, ou assim, num evento mais especial, ela vira uma peça de alto nível, com uma saia mais estruturada, acessórios marcantes e com salto. Fica elegante, chiquérrima e com muita presença. Você vai ficar espantada de como é fácil de fazer, do jeitinho que eu vou te ensinar. Nem conta precisa. É simples, é rápido e o resultado é maravilhoso. Você percebeu que a aula já começou aqui? Que esse jeito de falar da peça, mostrar onde usar, como combinar, é exatamente assim que você deve apresentar a peça para vender? Porque a cliente olha e já se vê com a peça. Ela já vê que você é diferente. Lembra o que eu disse, né? Crochê não é só fazer ponto. Vai muito além disso. E eu vou te ensinar tudinho aqui. Por isso a importância de assistir tudo. Peças assim vendem muito. Sabe por quê? Porque dá para usar em várias ocasiões. A camisa Vitória, ela tem esse visual moderno, diferente, que faz parecer difícil de fazer. Mas você vai ficar espantada como é fácil do jeito que eu vou te ensinar. Não tem conta, não tem complicação, não precisa de amostra. É simples de verdade. E eu disse que você vai aprender duas coisas, né? A segunda coisa que você vai aprender aqui vai mudar a sua vida. Porque usando esse mesmo método simples, você vai conseguir criar qualquer outra peça de roupa em crochê sem depender de receita. Você vai perceber de uma vez por todas que fazer roupas em crochê é muito simples. Ou seja, além de aprender a camisa Vitória, ao assistir às aulas dessa semana, você vai entender um método que te dá liberdade para criar o que você quiser, do seu jeitinho, sem ficar dependendo de receitas. E imagina você olhar para uma peça e pensar com confiança: eu sei fazer.
Agora, pra gente começar a aula, me conta. Você percebeu que você tá vendo já a criatividade, assim, em tudo? Eu recebi muitas mensagens depois da primeira aula dizendo: Anne, você virou uma chave. Eu comecei a entender as peças. Anne, depois da primeira aula eu tô vendo as roupas de um jeito diferente. Anne, agora parece simples. Parece que eu sei por onde começar qualquer peça. E é isso que me deixa muito feliz, porque significa que você começou a desenvolver o seu olhar criativo e que você está no caminho certo para se tornar uma designer de crochê de verdade. Se você assistiu a aula 1, você sabe muito bem do que eu estou falando. Na aula anterior, eu te ensinei a base do meu método EAM, um jeito simples de criar qualquer peça em crochê, principalmente roupas, sem travar, sem depender de receita e sem aquela dúvida de por onde eu começo. E tudo isso vem de uma coisa só: entender a lógica do crochê. E é isso que te dá liberdade para você criar o que você quiser. Na aula anterior, eu também te mostrei que o crochê está vivendo uma verdadeira revolução. Ele nunca esteve tão em alta. É só você olhar em volta que você vai ver looks lindos de crochê por todos os lados. E a gente ama, né? O crochê nunca saiu de moda, mas é que agora ele virou o centro, minha querida crocheteira. Nós estamos no lugar certíssimo e na hora certa. E sabe por que isso explodiu? As celebridades começaram a usar. E aí quando um famoso usa, pá, pronto, todo mundo quer. É propaganda gratuita pra gente. E tem um detalhe muito importante: não existe máquina que faz crochê manual. Ou seja, o mundo pode evoluir o quanto for, mas o seu talento é insubstituível. Tem muita gente procurando artesãs que saibam fazer peças diferentes, com bom caimento e acabamento bonito. Ou seja, a demanda existe. E quem sabe fazer, vende. É só ver na internet, gente. Você entra em qualquer post de crochê e tem lá um montão de gente perguntando desesperada: onde é que compra? Onde é que compra? Onde é que compra? É exatamente por isso que eu tô aqui com você, para te ensinar a ser essa artesã que todo mundo procura. Aquela que cria peças que encantam, que se destacam, que vendem. Na aula anterior, a gente foi pra rua e foi um espetáculo! A gente quis descobrir uma coisa: será que o crochê está desvalorizado? E a resposta foi clara: não é o crochê, são as peças comuns, aquelas que não despertam desejo. Porque quando a peça é atual, bonita, dentro das tendências, as pessoas desejam e pagam muito bem por isso. E foi por isso que eu criei esse curso, para te ensinar a criar moda em crochê, peças únicas que chamam a atenção e são valorizadas. Porque é assim que você cresce, fazendo peças especiais. E se prepara, porque hoje eu vou te contar um segredinho poderoso que eu vejo nas crocheteiras que estão se destacando de verdade. E o melhor, você vai entender isso ainda hoje e já vai conseguir aplicar aí na sua vida. Ai, Anne, me conta agora mesmo, eu preciso! Calma. Cada coisa no seu momento, porque essa é uma parte bem especial da aula. Então assiste tudo completinho. O ponto principal é: nós estamos no melhor momento da história para as crocheteiras iniciantes ou experientes. É só você abrir o Instagram ou ligar a TV e você vai ver. Todo dia aparece um famoso usando um crochê diferente. É desfile, é capa de revista. O crochê, gente, tomou conta da moda toda. E agora faz assim: se você não viu a aula 1, pausa esse vídeo e volta lá. Esse curso foi pensado em sequência para você aprender de verdade. Então não adianta você ver a aula 2 sem ter visto a aula 1 e nem a 3 sem olhar a aula 2, porque cada aula tem um segredo. E se você seguir na ordem, você vai se surpreender com o que você vai ser capaz de criar.
Eu sou Anny Galante e durante essa semana eu tô te ensinando como você faz para criar peças incríveis em crochê usando o método EAM. Um método que eu criei e deixa tudo muito simples para você fazer qualquer coisa em crochê. Principalmente roupas, bolsas e acessórios. Não importa se você já tem experiência ou se você é iniciante. Todo mundo que aprende o meu método EAM começa a criar crochê melhor, mais rápido, com mais criatividade e mais feliz. Você vai descobrir um mundo novo no crochê, exatamente como essas minhas alunas. Olha que legal! Eu acho que depois de uns 2, 3 meses que eu já estava engajada no curso, que eu já estava começando a fazer, que começou a ter as primeiras vendas, eu já comecei. A maior conquista é eu estar pagando meu carro. Ah, que legal! Porque, assim, eu vim de um casamento muito difícil, né? Ele me deixou com uma dívida muito alta, que eu paguei, e não era nem minha, mas eu paguei. E aí conquistei minha moto. Aí, quando eu comecei o crochê, que eu comecei o crochê, eu vendi a moto e dei entrada no carro. Então, eu estou pagando o meu carro, né? Com crochê. Adoro! Motorizada pelo crochê! Opa! Que É o maravilhoso, crochê que gente! paga as parcelas do meu carro. Trabalhava aqui, né, fazendo meu crochê, mas tudo conciliado com ser mãe, esposa e toda aquela história. O meu marido não entendia que isso era um trabalho, não era reconhecido ainda. Aí, eis que um dia ele foi fazer umas entregas para mim no trabalho dele. Falei, isso aqui você leva pro fulano, pro Beltrano, pro ciclano. Aí, mas eles compraram com você? Eu falei, compraram. Aí, eis que ele me perguntou o valor das peças que ele tava levando e eu falei. Aí ele fez, tudo isso você cobra? Eu falei, não, eu cobro pelo meu trabalho, isso é o valor da peça. Você não sabe o que eu tô entregando aí? Tô entregando estilo, eu tô entregando uma série de coisas. Aí ele levou. Mas com aquele, né, levou meio envergonhado de levar minha sacolinha e entregou. Daqui a pouco ele manda, amor, um sucesso, fez sucesso. A mulherada abriu aqui suas sacolas, fez sucesso. Todo mundo quer cartão, você me manda cartão, não sei o quê. E aí ele veio no dia seguinte me oferecendo um dinheiro extra de presente pra minha conta do crochê, né, que é separada. Aí eu falei, por quê? Ele fez assim, porque eu tô te vendo aí, nossa, você tá muito empolgada, empenhada nesse seu trabalho. Veja, virou trabalho, não é mais crochê. Nesse seu trabalho, eu quero te dar um dinheiro extra aí para você investir. Falei, lógico que eu aceito, né? Esse momento me marcou porque ali eu vi que meu marido tinha reconhecido meu trabalho. Ali ele tinha entendido que eu estava trabalhando. Eu acho que a maior conquista para mim foi essa questão emocional aí de encontrar um lugar de fala, de um lugar de criatividade, de fazer uma coisa por mim, uma coisa que eu não acreditava. O Eu acho que autocuidado. esse foi o meu maior ganho, por enquanto, né? Tem outros planos também. Eu achava que eu não ia conseguir vender minhas peças. Ai, não. Eu vendi, assim, em menos de 48 horas, eu tinha vendido todas as bolsas que eu mostrei que eu tinha, né? Foi incrível. A partir dali, foram encomendas e tal. E amei, né? E aí eu falei, nossa, esse negócio dá certo, rapaz. E aí eu comecei a fazer as bolsas e as encomendas, enfim. Menina do céu! Porque são umas peças diferentes, né? Não é aquela mesmice. Então eu pego assim, as aulas e vou inventando, porque eu adoro misturar texturas e adoro pesquisar. Mas eu fiz uma bem diferentona, assim. Era mais cara e foi a primeira a sair. Muito legal, né? Em breve eu quero ver você aqui também, hein? Contando as suas conquistas com crochê. Agora, você lembra do nosso acordo, né? Se você quer evoluir de verdade, criar peças com liberdade e ser reconhecida, não pula nenhuma parte dessa aula, tá? Porque cada minuto foi pensado para mudar o jeito que você vê e principalmente o jeito que você faz o seu crochê. Além da prática, eu também vou te ensinar o que valoriza uma peça e o que faz o seu trabalho se destacar. E se você pular, você vai perder os detalhes que fazem toda a diferença. Então fica aqui comigo até o fim que você vai entender o porquê. Antes de tudo, eu preciso agradecer de coração, que foram milhares de mensagens depois da primeira aula. Eu li várias e fiquei muito emocionada com tanto carinho e com a energia de vocês. Você está ajudando a sacudir o Brasil com esse movimento. Deixa eu te contar, se a primeira aula já te deixou empolgada, se prepara, porque a de hoje vai te fazer se apaixonar ainda mais.
Então agora me conta, você estava ansiosa pela parte prática, né? Tá com o fio preparado? Agulhinha na mão? Então chegou a hora! Bora pra prática! E eu prometo que você vai ver como criar roupas em crochê é bem mais simples do que parece. Com o método EAM, tudo fica fácil de entender e de fazer. Você vai perceber que dá para criar com liberdade e confiança. Então se prepara, porque está começando a aula 2 da Semana do Crochê, Moda que Vende! Você já tá sabendo dos nossos sorteios, né, Agulhita? Dá só uma olhada nisso aqui! Você quer ganhar esse kit bafônico? Quer, né? Gente, dentro dessa Annie Bag maravilhosa, que é essa bag com o nosso lema Agulhas Ativar, vem dentro o kit completo para você fazer a sua camisa Vitória maravilhosa. Mas para ficar melhor ainda, você vai também receber junto o meu livro autografado com a minha dedicatória exclusiva para você. Eu vou escrever o seu nome aqui, junto com uma mensagem bem especial, escrita à mão. E durante essa semana, eu vou fazer vários sorteios desse kit maravilhoso. Quem não quer? E em cada aula, você vai ter a chance de participar e receber ele aí na sua casa de presente, sem pagar nadinha. Então, se você já participou na aula 1, aproveita e participa de novo, porque cada aula é uma nova chance de você ser sorteada. Em todas as aulas terão sorteio para você participar. Você só precisa fazer 3 coisinhas simples. É só você fazer juntinho comigo agora, tá? Mas já faz já, que eu vou te explicar. Bora lá! Primeira coisa, você tem que curtir esse vídeo. Se você ainda não clicou, só clica no joinha que tá aqui embaixo desse vídeo. Ele fica assim, ó, pintadinho, desse jeito que você tá vendo aqui na tela. Clicou? Vai lá, Agulhita. Bora que eu tô te esperando. Vai! Segunda coisa, você precisa estar inscrita no meu canal. Então você tem que clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Clica aí agora que eu tô te esperando. Assim, ó. Tá? Se aí embaixo do seu vídeo só estiver aparecendo um sininho desse aqui, aí é só você clicar no sininho e depois em todas. Clicou direitinho? Vai lá que eu tô te esperando. Bora fazer para ganhar o sorteio. E por último, você precisa deixar um comentário respondendo uma pergunta especial que eu vou fazer durante a aula de hoje. E aqui vai o segredinho, hein? Esta pergunta está escondida no meio da aula, justamente, espertinha, para garantir que só quem assistir tudinho vai participar e poder ganhar esse kit incrível. Vai ter sorteio em todas as aulas, então participa de todas. Quanto mais você participa, mais aumentam as suas chances de ganhar. E olha só que incrível, algumas fotos das ganhadoras dos sorteios anteriores. E agora vai ser você, né? E se você for sorteada, você recebe esse kit mara na sua casa. Então já curte o vídeo agora e se inscreve no meu canal. E agora é hora de fazer mágica! Eu adoro isso, gente, porque eu vou pegar minha cartola, minha agulhinha mágica, vou pegar o meu material e... tcharam! Tcharam! Gente! Olha essa camisa Vitória maravilhosa! E, gente, esta mágica aqui tem um nome! Esta mágica
mágica se chama Método EAM. E você agora vai ver o porquê. Vamos usar tudo que você aprendeu na aula 1 e aplicar nessa peça aqui. E aí você vai ver a verdadeira mágica acontecer. Eu escolhi essa peça aqui para te ensinar porque ela tem um visual bem moderno. Ela parece difícil, mas com o meu método fica muito fácil. Eu tenho certeza que você vai se impressionar. É uma peça atual com aquele estilo de grife, leve, confortável e super desejada. Dá pra criar vários looks com ela e a mulherada ama! Você aprende a modelagem perfeita e sem fazer nenhuma conta. Vem cá, rapidão, segredinho. Essa camisa é muito fácil e muito rápida de fazer. Mas a sua cliente não precisa saber disso não, tá? Como ela tem muito valor percebido, você consegue vender ela num preço ótimo. Essa peça é perfeita para colocar o meu método em prática. E você vai aprender a fazer o acabamento perfeito, um caimento que valoriza o corpo e o melhor, sem fazer nenhuma conta. É uma aula bem passo a passo, completinha, cheia de truques. Tanto para quem está começando, quanto para quem já faz crochê e quer melhorar as suas peças. No fim dessa semana, você já vai ter a sua camisa Vitória prontinha, com qualidade profissional, para usar, para vender, para presentear ou mesmo para arrasar por aí. Você vai sentir como é mágico transformar um fio como uma agulhinha em algo tão único, lindo e especial. O crochê pode ser o que você quiser, entendeu? Pode ser seu hobby, pode ser sua renda, ó, Inxalá, muito ouro. Pode ser a sua terapia e pode ser a sua profissão. Muitas alunas aqui da Escola de Artes Manuais já vivem do crochê. E isso prova uma coisa: quem acha que o crochê é desvalorizado tá muito enganado. O crochê é o queridinho do momento e você pode fazer parte disso. Inclusive, várias alunas me dizem: ai, Anne, eu entrei como hobby e sem querer comecei a vender. E hoje elas vivem disso. Olha que incrível! Eu não sabia crochê até o ano passado, né? Que eu aprendi no seu curso. Comecei a fazer as bolsas, até vendi algumas. Já vendeu? Já, aquela Vendeu sem bolsa querer ou Félix, pôs para vender? eu nem pus para vender, eu coloquei assim no Instagram, daí vendi. Já fiz 3 bolsas dessa, porque ela faz muito sucesso essa. Esse é o maravilhoso mundo das artes manuais. Então, bora aproveitar e começar essa mágica comigo? Material separadinho, mas a gente vai começar com a teoria e na sequência a gente vai para a prática. Primeiro de tudo, eu quero que você observe aqui que olhando assim de cima é muito parecido com um tapete, né? Só que esta peça aqui, parecida com o tapete, a gente vai iniciar do mesmo jeito que começa o tapete, né? Da parte do meio, vai começar a circular a volta toda dela. Circula, circula, circula até chegar no tamanho ideal da peça. E o mais legal dessa peça é que a gente faz ela completa, frente, costas, manga, tudo ao mesmo tempo. Parece uma loucura, mas é uma delícia e é muito fácil de fazer. Calma que a gente já vai ver. Eu sei que isso aqui não parece uma blusa. E você tem toda a razão, mas eu preciso que você segure aqui na minha mão. Confia em mim. E bora, tá? E você vai me prometer que por mais que esteja difícil o começo, porque às vezes tá, gente? É normal. Não é todo mundo que senta no piano e consegue sair tocando, não é todo mundo não é ninguém, né? Ninguém vai em uma aula de inglês e já sai falando, né? Então vamos aos passinhos, vamos por passinho, vamos respeitar o processo, né? E bora acreditar em mim, que vai sair com uma blusa maravilhosa, só tirando uma medidinha? Vem na minha, com o fio que você tiver aí, vem na minha, sério. A mesma coisa, a mesma lógica serve para uma Barbie e para o Cristo Redentor. E para todos os tamanhos de pessoa. A gente só precisa de uma medida. E o resto você vai fazer exatamente com a mesma lógica. É muito louco! Eu amo isso! Bora analisar esse gráfico aqui, muito doidão, mas que
Depois você vai entender que é muito mais fácil do que você imagina. A gente inicia igual um tapete, pela parte do meio, e a gente vai circulando igual um tapete até chegar no tamanho que a gente deseja, tá? Então, vamos observar aqui que o que temos aqui nesse meio é um montão de corrente. Depois, a gente tem uma carreira aqui de ponto alto, Vzinho, né? 2 pontos altos para cada ponto de base. Deixa eu pegar aqui um verde-limão para você ver. A gente tem aqui as correntinhas centrais. Olha só, todo mundo aqui bonitinho. E a gente tem o tal do Vzinho, que a gente fez lá na primeira aula, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, sempre pulando um, ó. Pula um Vzinho, pula um Vzinho, pula um Vzinho. Maravilhoso, né? Já na segunda carreira, da mesma forma que a gente também já aprendeu lá na aula 1, se você não assistiu a aula 1, você já se acha super esperta, volta lá e assiste, porque isso aqui é feito com lógica, é uma sequência para você abrir a sua cabeça e começar a pensar o crochê de uma forma diferente. Então não acha que você está sendo espertinha de vir direto para essa aula, não. Porque você está perdendo um monte de explicação muito necessária para você realmente virar a sua chave. Eu não ia gravar 3 aulas, gente, se você precisasse de uma só. Então volta lá e assiste a primeira se você ainda não assistiu. Beleza? Olha só, a nossa segunda carreira aqui, a gente observa que tem 2 tracinhos aqui no meio. Isso quer dizer que é um ponto alto duplo, igual que a gente fez na primeira aula. Também encaixado no meio do Vzinho aqui da parte de baixo. Ó que maravilha! É a mesma coisa que a gente fez até agora, né? Tá beleza, tá tranquilo. Uma coisa que eu quero que você me prometa é que você vai comigo, independente da dificuldade que você tiver aí, até a 4ª carreira. Depois eu tenho certeza absoluta que você vai fluir, tá? Por mais que você esteja achando esquisito, se você vier até a 4ª carreira, você abre a porta do crochê na sua vida. Você aceita o crochê na sua vida. Vem na minha que eu vou pregar essa técnica em você. Vamos nessa. Olha só, fizemos aqui a primeira carreira com ponto alto Vzinho, a segunda com Vzinho alto duplo. E olha que engraçado, aqui do outro lado ele tá de ponta cabeça, né? Mas por quê? Porque a gente faz essa primeira carreirinha aqui e a segunda carreira a gente faz a volta inteirinha. Na outra carreira também é a volta inteirinha e a outra volta inteirinha. A gente sempre vai trocar de cor no mesmo lugar. A gente não corta o fio aqui e é maravilhoso, porque a gente fica totalmente sem cicatriz, com uma peça que já sai frente, costas, manga, tudo junto, com um ponto que é super rápido de fazer, que é o Vzinho, que a gente não tem que ficar caçando cabecinha de ponta, a gente vai sempre no buracão, com uma lógica muito simples e que fica maleável e chiquérrima. Observando aqui, tudo que a gente tem de um lado, a gente também tem do outro lado. Então, a gente tem aqui uma forma geométrica, a gente tem um retângulo aqui no meio e aqui do lado a gente tem um octágono, que é uma forma geométrica com 8 lados, dividido no meio. Então, a gente teria aqui, ó, um lado, 2 lados, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente separou ele no meio com esse retângulo. Ai, meu Deus, que matemática difícil. Não tem que fazer conta, gente. Isso aqui é só uma lógica de aumentos aqui, ó, fazendo as quinas, que a gente vai um passo a passo que você vai entender assim facinho. Não se assuste com esses nomes, tá? É uma forma geométrica. Só fica com isso na cabeça, tá bom? Não precisa se apegar nisso. Pensando aqui na metade da nossa peça, que ela é dividida no meio, quando a gente tem um círculo, a gente divide ele no meio e estica, ele não vira um oval, certo? Quando a gente tem um quadrado, a gente estica ele no meio, ele não vira um retângulo, né?
o octágono é a mesma coisa. Se a gente tem aqui um desenho com 8 lados, se a gente dividir no meio e espichar, a gente tem esse desenho aqui da nossa peça, certo? É só esticar, gente. A gente só cortou no meio e separou. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Vamos pegar aqui um dos lados para a gente analisar também. A gente já entendeu que a carreira preta é lequinho de ponto alto e a vermelha, lequinho de ponto alto duplo. Então, você vai escolher a cor que você quer de cor principal para fazer a carreira de ponto alto e a cor secundária, que é a cor que fica com a lista mais grossa, a de ponto alto duplo. Beleza? Então, são essas duas cores que a gente vai pensar. Mas esses detalhes de gola, tudo você pode escolher depois, fica a seu critério, sem erro nenhum. Aqui, eu quero que você entenda que a gente tem uma parte aqui, outra parte aqui, outra parte aqui e outra parte aqui. Como se fossem pedaços de pizza, certo? Para a gente fazer esse pedaço de pizza, a gente faz essas quinas. E essas quinas são aumentos. Lembra que eu falei do ponto alto, que a gente coloca 2 no mesmo ponto de base e a gente faz um aumento? Pois é, para fazer essas quinas, é uma grande repetição da gente colocar um Vzinho, uma corrente e mais um Vzinho no mesmo pontinho aqui de base para a gente fazer uma curva. A gente faz um aumento e automaticamente a gente faz essa quina. E é sempre assim, ó. 2 altos duplos, uma corrente e 2 duplos no mesmo buraco aqui de base. O próximo, 2 altos duplos, uma corrente e 2 altos duplos no mesmo ponto de base. E a gente vai repetir isso para sempre, em todas essas quinas. Tanto nessa, quanto nessa, quanto nessa e quanto nessa. E lá do outro lado igual. Tanto nessa, quanto nessa, quanto nessa, quanto nessa. Ai, Anne, mas tá muito difícil. Você vai ver que é muito fácil, que a gente vai botar os nossos melhores amigos, os marcadorzinhos. E aí, o que vai acontecer? Vzinho, 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 Vzinho. Chegou no marcador, quina. A quina é essa combinaçãozinha de um Vzinho, uma corrente e um Vzinho no mesmo ponto. Acabou. Pronto, quem já entendeu pode ir embora. Brincadeira, que tem muitos truques aqui ainda. Mas é assim, bem deliciosinho de fazer mesmo, tá? Confia em mim. Você confia em mim? Você tá aqui porque você confia, né? Porque assim, eu confio em você e eu confio na sua capacidade de fazer tudo o que você quiser. Depende de você e um pouquinho de dedicação, porque essa peça é realmente mágica. Vai tirar uma venda aí dos seus olhos e você vai entender que fazer roupa de crochê é muito mais fácil do que você imagina. Então, bora lá tirar a nossa única medida que a gente precisa para fazer essa peça. Você vai pegar a sua amada fita métrica, que é a nossa best friend. Você vai circular na parte do seu busto, de preferência com uma peça mais justa. Pode ser com um sutiã, um topinho de ginástica. Por quê? Pra gente não ganhar volume aqui, né? Porque isso daqui a gente pode ganhar um volume que vai fazer diferença no total da nossa circunferência. Agora, você vai ajustar assim, ó, bem certinho. Tem que deixar ela reta atrás, ó. Deixou ela bem retinha, você vem bem na parte do busto e você vai cruzar e vai entender onde essa pontinha bate aqui. No caso do meu, deu 92 centímetros. Tá vendo como faz diferença tá de blusa? Porque o meu busto é de 90 centímetros. Eu tenho as costas mais fininhas mesmo. E eu tenho nada de busto, né? Então, eu vou pegar esses 90 centímetros, essa é a única medida que você vai precisar, tá? Vai fazer para uma criança, é essa medida que você precisa ter. Vai fazer para o Cristo Redentor, é essa medida que você precisa ter. Vai fazer para sua boneca, é essa medida que você precisa ter, tá? E lembra de não deixar aqui nas costas ela caída, porque isso também muda. Então, tem que deixar aqui retinho, tem que vir retinho
na volta inteira, tá? Na circunferência inteirinha. Você vai pegar essa medida e vai dividir por 2. E é essa medida que você vai começar a sua peça. Então, no caso da minha peça, que é considerado aí um PM, eu comecei com 45 centímetros de correntinha, tá? Se você quer uma peça mais largona, você pode colocar aí 2 centímetros, 3 centímetros a mais nesse início. Ah, não, eu quero ela super maxi. Pode colocar aí uns 5 centímetros a mais desse início, tá? A peça ela fica mais ajustadinha no corpo. O fio visco é um fio que ele dá uma laceada e essa combinação de pontos também, o ponto assenta. Então, o ideal é a gente fazer a medida mais certinha para você não ficar com a sua blusa muito larga. Essa não é uma camisa para ficar super justa, tá? É uma camisa que ela tem que ficar com o braço assim, mais gostosinho para ficar com a cava perfeita. E com essa receita, esse gráfico, a gente já faz frente, costas e manga tudo junto. Loucura! Loucura, loucura, loucura! Mediu a circunferência, dividiu por 2. Tenho ali meus 90 centímetros de busto, dividido por 2, 45. Na dúvida, tem uma coisa muito moderna que chama calculadora. Não precisa fazer de cabeça igual os maias faziam. A gente pode calcular de uma forma bem prática, tá? Usa aí a calculadora do seu celular e bora nessa. Descobriu quantos centímetros são? A gente vai começar a fazer correntinha. Então, a correntinha, gente, é aquela história lá, ó. Inicia com o nozinho corrediço e vai contar 68 correntes soltinha. Ai, Anne, a corrente inicial eu não consigo fazer soltinha. Então, Flor, você vai aumentar a agulha só para fazer essa corrente inicial, tá? Porque ela precisa ser solta, ela não pode travar de jeito nenhum. Então, ó, gostosinho, ó, passa gostosinho. E vai, pega e puxa, pega e puxa, pega e puxa, pega e puxa, pega e puxa. Então, se eu tenho 45 centímetros, eu vou fazer essas correntes mais ou menos com uns 3 centímetros a menos. Porque depois que a gente coloca os pontos, ela chega no tamanho final. Então, vamos lá colocar um montão de corrente até chegar nos 42, 43 centímetros no meu caso, tá? Ah, eu não sei como aumentar para todos os tamanhos. Olha, eu aconselho mesmo você tirar essa única medida ou pegar uma peça de roupa que a pessoa goste, por exemplo, uma camiseta, e aí você mede ali embaixo do braço, de axila a axila. Ou você pega uma camisa que a pessoa gosta e mede de um lado para o outro, porque assim você tem uma medida de base aí, para eu não ter que ficar te falando assim, tamanho P são tantos centímetros, M são tantos centímetros. Porque aqui, meu bem, a gente tá fazendo uma peça sob medida. Você vai fazer exatamente pro seu tamanho, ou pro tamanho da sua cliente, ou pro tamanho da sua boneca, ou pro tamanho da sua filha, sei lá. Arrasa aí, faz pra família inteira. Porque essa camisa, além de tudo, é unissex. Maravilhosa. Ai, porque minha cliente é de outro estado, de outro país. Cara, pede pra ela pegar uma camiseta que ela goste do shape, assim, de como cai nela, e medir de axila a axila. Que dá super certo, vem na minha. E bora lá fazer correntinha. Soltinha, hein? Ó, não quero travar, tá vendo que ela, ó, fica gostosa, fica esticandinho? É assim que eu quero. Fiz aqui as minhas correntinhas, vamos medir para ver se já chegou no tamanho? Porque isso aqui não precisa nem de contagem. Então aqui, ó, apoiando na minha fita métrica, eu tô aqui com 42 centímetros. E se eu der uma mini esticadinha, ó, chega com facilidade no 45. Não é para esturricar, que senão, ó, eu chego no 60, tá? Então é isso, ó, apoia, dá uma mini puxadinha, chegou, perfeito. Bora começar. E essa primeira carreira é exatamente o que a gente fez lá no nosso treino da primeira aula. Bora começar a ler aqui o nosso gráfico, né? Afinal, a gente vai seguir a nossa partitura do crochêtês. Então, aqui, fizemos as correntinhas de base. Agora, a gente vai subir 2 correntes, que é aquela altura do ponto alto, lembra?
para chegar no tamanho certinho. E a partir da terceira da agulha, ó, 1, 2, 3, você vai colocar o primeiro Vzinho. Então, vamos lá, ó. Subiu 1, subiu 2, vai contar 3. A partir dessa da agulha, ó, a gente tem 1, 2, 3. Na quarta correntinha, você vai laçar, introduzir, pegar o fio lá atrás, puxar para frente e fazer o ponto alto normal, tirando 2 argolinhas. Vai laçar e no mesmo buraco, vai introduzir, pegar lá atrás, puxar para frente e finalizar o pontinho alto aqui. Então, colocamos 2 pontos altos no mesmo ponto de base, igualzinho a gente fez na aula 1. E, gente, eu quero que você entenda que essa correntinha de base é o que vai definir se sua peça é larga ou justa, tá? Se você quiser a peça mais justinha, você pode diminuir aí uns 3 centímetros, 4 centímetros máximo. Se você quiser a peça mais larguinha, você também pode crescer aí uns 3, 4 centímetros, porque isso já muda a numeração. De um 36 para um 38, por exemplo, são 2 centímetros a mais de cada lado. Então, a gente aumenta muito a peça, tá? Então, toma cuidado aí com essas diminuições e esses aumentos. É essa parte que define se sua peça vai ficar larga ou justa. E você tem noção de que quando você fala para sua cliente, para ela medir uma peça dela, que você vai fazer exatamente do tamanho dela, ela já se sente extremamente especial, né? Porque ela escolheu a cor, ela sabe que vai ser sob medida e isso agrega um valor, ó, surreal. Resumindo, gente, não tem erro nenhum, tá? Mediu aqui, ó, pá, já era. Chegou na metade, é isso que você precisa, tá? Que aí vai ficar do tamanho legal, combinado? No fim, eu só tô te dando mais opções pra você, se talvez você já seja mais experiente aí, você já poder ir adaptando do seu jeitinho a sua peça aí, beleza? Voltando aqui, esta carreira inteira é igual a gente fez na aula 1. Pula uma correntinha de base, na próxima, pegando só um fiozinho mesmo aqui em cima, vai fazer 2 pontos altos. Para quem pulou aqui, talvez nem saiba qual é o ponto alto, né? Que é laça, introduz, pega lá atrás, puxa para frente, fica com 3 argolinhas, pega, tira 2 argolinhas, pega, tira 2 argolinhas. E assim a gente vai formando o nosso Vzinho. E essa carreira é toda assim, ó. Olhando assim, você consegue reparar cada uma das correntinhas. Então, a gente vai pular uma corrente de base e na próxima, pegando só a argolinha assim de cima, você vai fazer 2 pontos altos. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2, pega, tira 2. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2, pega, tira 2. E esta é a repetição até o final da carreira. Um Vzinho, que configura 2 pontos altos do mesmo ponto de base, e eu chamo ele carinhosamente assim, porque ele fica realmente fazendo o formato de um V, e vai assim até o final da carreira. Pula um de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vzinho. Pula uma correntinha, vai para a próxima, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Não precisa se preocupar que fica um pouco abertinho aqui, tá? Nessa primeira carreira é normal, vida normal. Segue o flow. Pula o próximo, Vzinho. E assim a gente vai até chegar lá no final da carreira. E eu vou te confessar que, na minha opinião, essa é a carreira mais chata, porque você tem que ficar catando a correntinha. Depois não, depois é tudo no buracão, depois a vida flui que é uma beleza. Por isso que eu insisto, segura aqui na minha mão e promete pra mim que você vai até a 4ª carreira, junto comigo. E depois você vai fluir, que vai ser uma beleza. Tá de acordo? Combinado? Prometeu? Fechou. Bora nessa. Pula um de base
um Vzinho até o final. Chegou aqui no final, vai pular uma correntinha e fazer um pontinho alto para finalizar esta carreira. Ai, Anne, o meu não deu certo, sobrou uma correntinha aqui. Não tem problema nenhum. Por isso que eu tô te falando que é o jeito mais fácil de fazer roupa. Porque eu não ia falar para você ficar contando milho lá, correntinha por correntinha, para saber se tava número par. Porque é só uma correntinha a mais aqui, ó. O que você faz? Desmancha. Você pode vir aqui no nozinho e simplesmente soltar essa correntinha. Ó, soltou, puxou, já era. Já temos aqui a quantidade de ponto certa. Ai, ficar contando, gente, é uma paciência que a gente desenvolve ao longo do tempo. Não dá para fazer a primeira peça cheia de contagem, não. Bora lá. Agora, a gente já vai para nossa segunda carreira. A gente terminou aqui no nosso pontinho alto. A gente vai começar aqui bem em cima desse ponto alto. A gente vai trabalhar dentro desse buraco aqui. Repara que a gente inicia nesta ponta, dá a volta inteirinha, vem aqui tudinho, para chegar aqui de novo e finalizar com o tal do ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar aqui também com carreira de ida e volta, virando o trabalho. Então, tudo isso daqui vai ser no buracão, mas a gente vai iniciar igual a gente iniciou lá na primeira aula, ponto baixo, corrente, e vem aqui toda essa carreira até chegar aqui do outro lado com ponto alto duplo dentro de cada Vzinho aqui de baixo, ó. São 2 pontos altos duplos dentro de cada Vzinho. E já na cor nova, como que a gente troca de cor? Voltando aqui as 2 argolinhas, ó. Puxa essa argolinha que tá aqui. Vai introduzir a agulha nessas 2 argolinhas aqui. Ó, argolinha 1 da cabecinha do ponto, a argolinha 2, beleza? Vai pegar a cor nova, vai dobrar sem miserê, vai deixar aí uns 15 centímetros, beleza? Só dobrar, só dobrou, beleza? Dobrou, vai pegar ele dobradinho lá e puxar pra frente. Ai, Anne, tem uma aflição. Faz o nozinho corrediço e puxa ele aqui pra frente também. Puxei aqui pra frente, vou puxar esse marrom. Olha só, já troquei de cor aqui, já tá tudo firme, presinho, bonitinho. É assim que a gente troca de novelo também, tá? Em qualquer lugar na peça, a hora que o seu novelo acabar, é assim que você vai trocar de cor. Virou o trabalho, tava aqui, ó, do lado esquerdo, eu preciso que venha pro lado direito. Então, a gente vira, literalmente, o trabalho. O fio que a gente vai trabalhar tem que estar por trás da agulha. E vamos começar a brincadeira. Ponto baixo. Então, na primeira cabecinha aqui do ponto, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega o fio e tira essas 2 argolinhas, fazendo ponto baixo que a gente treinou lá na aula 1. Ó, a gente vai iniciar com o ponto baixo que a gente acabou de fazer, mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto duplo. Então, pega o fio e puxa, pega o fio e puxa. Ok, tem o início da minha carreira. Vai abrir assim, ó, se você abrir o trabalho, você consegue ver exatamente o seu Vzinho aqui, ó. Tá vendo? Ah, uma coisa legal, antes da gente começar a fazer essa segunda carreira, é ver se colocando esses pontos que a gente colocou, não ficou muito maior. Por que eu falo isso? Porque se você não fez a corrente soltinha, provavelmente você apertou a corrente, quando você faz o ponto, ele cresce. Então, a gente não quer que cresça, a gente quer que continue com os mesmos centímetros que a gente queria no início, ó. 45 aqui, perfeito! Você vai medir e ver o seu aí. Quando a gente abre, você vê perfeitos Vzinhos aqui. E é nesses buracos que a gente vai trabalhar.
o Vzinho tá aqui, é nesse buracão. Esse aqui é entre um V e outro. Esse aqui você não põe nada. Então, é nesse aqui, dentro do Vzinho, dentro do Vzinho, dentro do Vzinho, sempre dentro do Vzinho. Então, você dá dúvida, você vai abrir assim seu trabalho e olhar se aqui é um V ou não. Por quê? Se você começar a colocar ponto entre os Vs, a gente vai fazer aumento de ponto, vai começar a embabadar a peça, tá bom? Então, não vai colocar entre os Vs, vai colocar somente no meio do V. Tem um ponto aqui, é nesse buracão aqui. Então, vamos lá. O ponto alto duplo são 2 laçadas, de baixo para cima, ó. Laçou uma, laçou 2. Introduz no buracão do Vzinho de base. Pega o fio lá atrás, puxa para frente. Vai ficar com 4 argolinhas. Lembrando de deixar aqui baixinho, o suficiente para a agulha passar, tá? Não quero que puxe assim, quero que deixe baixinho, para a gente ficar com o ponto bem regular, combinado? Pega o fio, tira 2 argolinhas, pega o fio, tira 2 argolinhas, pega o fio, tira 2 argolinhas. E aqui temos nosso primeiro ponto alto duplo. No mesmo ponto de base, mais um ponto alto duplo no buracão. E agora é sempre no buracão, é uma delícia. Não tem mais que ficar catando ponto, igual a gente catou aqui embaixo, tá? Então, a gente acabou de fazer esse primeiro Vzinho de ponto alto duplo dentro desse Vzinho de base. Agora, a gente vai fazer o próximo ponto alto duplo dentro do Vzinho. Ponto alto duplo dentro do Vzinho. E aqui, ó, a gente fez ponto baixo as correntes e o ponto alto duplo dentro do Vzinho. 2 pontos pro Vzinho de base. Agora, eu vou fazer mais 2 no próximo. Fiz 1 e fiz 2. Ai, Anne, não entendi direito o ponto alto duplo. Se você não entendeu direito é porque você não assistiu a aula 1. Você volta lá e assiste, porque a gente já fez esse treino de pontos lá na primeira aula, tá? Vem aqui pro próximo Vzinho e vai colocar um Vzinho de ponto alto duplo, que é a mesma coisa de 2 pontos altos duplos no mesmo buraco de base. E, ó, exatamente o que a gente tem ali no meu gráfico, eu tenho aqui, ó, o Vzão e o Vzinho. Então, aqui, ó, o Vzão e o Vzinho. E a partir de agora fica muito fácil de ver, né, qual é o V. Ver qual é o V é muito bom. Então, bora lá até o final da carreira assim. 2 pontos altos duplos para cada Vzinho de base. Lembrando que é um curso gravado e você pode e deve voltar quantas vezes você precisar até você entender. Chegou aqui no último Vzinho, faz ele normal e para aqui. Vamos observar. Até aqui sem segredo nenhum, certo? Mesma coisa que a gente fez no nosso exercício lá da aula 1, né? Agora, a gente já fez todos esses pontos aqui e chegou nesta quina. E olha que legal, aqui dentro desse buracão, que é o último buraco, esse daqui, tá vendo que tem um pontinho a mais aqui? A gente vai colocar 4 Vzinhos de ponto alto duplo para dar a volta, para fazer o contorno. E cada um desses Vzinhos vai virar a nossa quina, ó. A quina vindo aqui, a quina vindo aqui, ó. Tá vendo? Então, bora que a gente já chegou nesse lugar. E esse Vzinho nada mais é do que 8 pontos altos duplos dentro desse buraquinho aqui dos pontinhos iniciais. Aqui foi onde a gente começou a nossa carreira. Isso daqui é só um símbolo com a setinha dizendo que a gente iniciou aqui. Para essa carreira que a gente está fazendo, ignora isso, tá? Bora colocar 8 pontos altos duplos aqui dentro dessa argolinha final, que foi as correntinhas que a gente subiu. Então, olha só. 1 ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos.
Agora eu quero que você pegue já o seu amado amigo marcador e introduza entre esses 2 pontos. Esse daqui vai ser o lugar da sua primeira quina. Bora fazer mais 2 pontos. 1 e 2. Mais um marcador entre esses 2 pontos. É a quina número 2. Mais 2 pontos altos duplos, no mesmo buraco sempre, ó. Mais um marcador. E mais 2 pontos altos duplos no mesmo buraco. E mais um marcadorzinho aqui. Por isso que é muito importante colocar o marcador, porque você vai saber que toda vez que você chegar nele, é hora da quina. Olha só que legal, estamos aqui com os 8 pontos, ó, 2, 4, 6, 8 pontos, já tudo marcadinho, para depois sair desse pontinho as nossas quinas. Maravilhoso! Então aqui, ó, a gente veio e fez essa curvinha. Veio e fez essa curvinha. A gente precisa trabalhar aqui na parte de baixo. E repara que o ponto alto duplo é na mesma direção do Vzinho de ponto alto que tá ao contrário aqui. Então, ó, o Vzinho de ponto alto tá aqui, é no mesmo buraco que ele tá, que eu vou colocar um alto duplo. Tem um Vzinho aqui, eu vou botar o Vzinho de ponto alto duplo aqui. Então, você não precisa também ficar caçando muito, porque é só você olhar que tem um Vzinho aqui, tem um buraquinho aqui e vai ser nesse buraco. Então, laça 2 vezes, vem no buraco onde está o Vzinho, dá 2 laçadinhas, pega o fio lá atrás, puxa para frente e faz o ponto alto duplo. São 2 para cada um dos pontos de base. Então, eu fico aqui, ó, um Vzinho de ponto alto e um de um alto duplo para um lado e agora tô indo fazendo esses daqui de baixo. Ai, Anne, mas o seu tá em cima. É, porque eu preciso crochetar na direção, sempre a mesma direção. A leitura do gráfico vai mudando, mas se eu colocar assim, tá exatamente igual, ó. Eu tô do lado avesso, porque eu fiz carreira de volta, mas eu fiz essa curva e já fiz esse primeiro V. Então, bora fazendo 2 pontos altos duplos na mesma direção do Vzinho de base. Ó, o mesmo ponto onde sai o Vzinho, a gente faz o Vzinho de alto duplo em cima. Bora lá, ó, nesse buraco. Aí faz 2 pontos no mesmo buraco. Olha como é que fica aqui, ó, os Vzinhos se formando na mesmíssima direção. Dá uma olhada aí para ver se você tá enxergando bonitinho onde tá colocando o ponto. E assim a gente vai até lá do outro lado. Uma grande e deliciosa repetição. Chegou aqui no último Vzinho, estamos aqui do outro lado, né? A gente já fez tudo isso aqui. Chegou aqui. Olha só o que temos, também temos as bases para fazer as nossas quinas. Seriam 8 pontos altos aqui no total, mas a gente já fez o ponto baixo e as 2 correntes, que vale por 1 ponto. Então, agora a gente tem que colocar 7 pontos aqui nesse mesmo buraco, nesse buraco final que sobrou. 7 pontos altos duplos. Então, no buracão, 2 pontos altos duplos. Já pega lá o marcadorzinho e vai colocar entre esses 2 últimos pontos que a gente fez. Então, é exatamente aqui que a gente colocou esse marcador. E a gente vai botar um marcador aqui, vai botar um marcador aqui e vai colocar um marcador aqui, para ficar desse mesmo jeito que a gente estava do outro lado com 4. Desse lado aqui também tem 4 para a gente formar a quina. Então, bora lá, mais 2 pontos altos duplos. E o nosso amado marcador.
entre esses dois últimos pontos que a gente fez. 2 pontos altos duplos no mesmo buracão. E mais um marcador entre eles. E agora, só mais um ponto alto duplo. Por quê? O ponto baixo e as correntes já são um ponto. E esse ponto completa a nossa quina aqui. Laça 2 vezes, faz esse último ponto. E agora, antes de finalizar esse último ponto, com essas 2 argolinhas assim, a gente já vai pegar o nosso fio da cor café, o seu fio da cor principal aí da sua blusa. Pega o fio, tira essas 2 últimas argolinhas, fazendo aquela troca de cor, como a gente fez na nossa aula 1 também. Vem aqui na cabecinha do ponto, pegando as 2 argolinhas aqui em cima, pega o fio lá atrás e tira tudo de uma vez. E aqui, entre esses 2 pontos, que seria nossa próxima quina. Então, a gente parou aqui, nessa quina. Nessa próxima quina, que é onde a gente vai colocar o nosso próximo marcador. Sempre atenta para não deixar esse fio aqui, que a gente buscou lá de baixo, muito repuxado e nem muito solto. Ele tem que acompanhar, ó, o movimento do crochê aqui. Confia. Virou o trabalho, então eu tava com ele assim, eu preciso virar ele pro outro lado. E dessa vez, o virar não é fazer assim. A gente tava circulando pra lá, fechei aqui o ponto, agora eu preciso circular pro outro lado. Então, eu viro o trabalho assim. Pego o fio no meio desses 2 pontos, repara aqui, ó, que eu vou começar. Aqui foi onde a gente fez o ponto baixíssimo e parou. A gente vai fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto nesse mesmo ponto de base. Então, introduz no buracão. Aqui tem um monte de fio, fica meio esquisito de ver, mas é no nosso último V que a gente aprontou aqui, entre esses 2 últimos pontinhos. Então, ponto baixo, pega o fio lá atrás, puxa para frente, um ponto baixo e uma corrente. E mais um ponto alto, já na cor nova. Toda vez que a gente inicia a carreira, a gente faz só metade da quina. E na volta toda, a gente completa a quina com outro Vzinho. Pra gente ficar com esse acabamento perfeito na quina, com a outra cor trocando, sem ficar nenhuma marcação. Combinado? E agora começou a grande fase da quina, que toda vez que chegar no marcador, são 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. No caso dessa carreira que a gente tá com ponto alto, são 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na carreira de ponto alto duplo, são 2 pontos altos duplos, uma corrente e 2 pontos altos duplos. Mas é sempre assim, sempre que chegar no marcador, é isso que você vai fazer. Esse conjunto de 2 pontos, uma corrente, 2 pontos. Combinado? Então, ó, aqui já é o meu marcador. Então, a gente tira o marcador daqui e no meio desse Vzinho que a gente tirou o marcador, vai fazer 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 dentro desse mesmo V. Então, aqui, 1 e 2. E o nosso querido e amado marcador, olha só como é que fica que legal. Dentro daqui, desse buraco, a gente tem todo esse conjunto. E onde tem esse buraco criado pela correntinha, é onde você vai colocar o marcador. Toda vez que chegar no marcador, é isso que vai fazer. Ah, então aqui eu já tenho outro marcador. Então, o que a gente tem que fazer? Tira o marcador daqui e faz 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pega o marcadorzinho
e volta ele para o lugar, que é bem onde a gente fez a correntinha. Eita, mais um marcador, então mais uma quina. Tira o marcador, laça, 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. Olha lá, mais uma quina aqui. Volta o marcador pro lugar. Sempre lembra de voltar, gente, porque isso facilita a sua vida. Você não precisa pensar. E agora é uma reta só de vezinho até chegar lá do outro lado. Olha que delícia! Então, encontrou aqui o vezinho de ponto alto duplo de base? Vai colocar 2 altos no mesmo buraco. Vai para o próximo vezinho, 2 altos no mesmo buraco. Olha que delícia! Vai para o próximo vezinho, ó. Abre aqui para você ver, fica um vezinho perfeito. E 2 pontos altos no mesmo buraco. E assim você vai até o final, sempre no buracão. Olha só que delícia, você não precisa ficar achando aqui onde você vai colocar. Selasse, ó, vral, já era. Vai com tudo, 2 pontos altos para cada pontinho de base. E esse efeito, gente, fica muito lindo, né? Olha só, os vezinhos vão se formando e fica cada vez mais claro onde a gente tem que colocar os nossos pontinhos. Então, bora lá até o outro lado. Você tem noção que a gente já tá na 3ª carreira? Aham, minha filha! O negócio é muito mais gostoso do que você imaginava, não é? E tá saindo a sua peça! Já com frente, costas, manga, tudo junto! Não tem costura essa maravilha. Vem comigo, confia! Confia no processo. Chegou aqui no último vezinho. Oh, meu Deus! O que temos aqui? Um marcador. O que a gente faz quando tem um marcador? Hã? Quina! Quina é o quê? 2 altos, uma corrente e 2 altos. Então, tira o marcador e vai dentro do vezinho, no mesmo buraco, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E aonde está a correntinha, entre esses 2 vezinhos que a gente fez, bota o marcador de volta. Ai, meu Deus, o próximo V aqui também tem marcador. Tira o marcador e faz uma quina. A quina sempre é 2 pontos, uma corrente, mais 2 pontos. No caso da carreira de ponto alto, é ponto alto. E no caso da carreira de ponto alto duplo, é ponto alto duplo. Mas é sempre isso, é sempre isso. É uma grande repetição, deliciosa. Vem aqui no meio, onde está a corrente, e coloca o marcadorzinho de novo. E vai repetir aqui, ó, mais 2 vezes, porque eu tenho mais 2 marcadores aqui. Mesma coisa, tira, faz a quina. Não preciso mais falar como é que é a quina, né? Fez a quina, volta nosso amiguinho pra cá, nosso best friend, nosso melhor amigo, o marcador. Tira o próximo marcador e faz a última quina desse lado. Exatamente onde estava o marcador, hein? Não vai confundir os buracos. Coloca o marcador de volta. Então, olha que legal. A gente partiu daqui, deu essa volta inteirinha, chegou aqui na quina, que agora a gente acabou de fazer, fez a quina inteirinha e agora vai voltar vezinho sobre vezinho até chegar aqui nesse último V que vai completar a nossa primeira quininha desse outro lado. Ah, que delícia! Muito gostoso, né? Então, bora lá, vezinho sobre vezinho, sem segredo nenhum.
Só continuar a nossa voltinha. Já estamos na terceira carreira. Eu falei para você que se você vier até a quarta carreira, você vai entender tudo. Você fluiu, você aconteceu, você entendeu. Confia em você. Eu confio. Vamos nessa. Não existiu uma pessoa que quis aprender crochê e não conseguiu. Então, se você quer, você vai conseguir. Ainda mais com um passo a passo delicioso desse, né? Estamos chegando aqui no final. E do mesmo jeito que em todas as carreiras a gente começa com o ponto baixo e as correntes, todo final de carreira, aqui a gente vai ter os dois pontinhos iniciais, né? Que é esse ponto baixo, a corrente e o ponto alto, que foi a gente começou para dar a volta toda. Chegamos aqui nesse último Vzinho que vai encontrar nesse mesmo buraco para formar a última quina desse lado. E todos os finais de carreira a gente termina com um pontinho meio alto deitado. Olha que legal que é isso! Então, bora fazer esses dois últimos pontinhos. Fez aqui os dois pontinhos da quina para completar essa minha última quina aqui. E agora, a gente vai fazer esse ponto meio alto deitado aqui. Nossa, que esquisito! Mas por que a gente faz isso? Para não ficar com nenhuma cicatriz. Confia. Como que a gente vai fazer? A gente vai trocar de cor aqui antes de finalizar esse último ponto, daquele jeitinho que a gente fez lá na primeira aula, pegando essas duas argolinhas aqui de cima. Vem aqui, ó, põe o fio que você tá trabalhando pro mesmo lado onde estão todos os fios, tá? Sempre tem que ficar do mesmo lado, para você ficar com a peça do lado do avesso. Se você colocar o fio para lá e dar a volta, depois a gente vai ficar com ele passando. A gente não quer isso. Então, põe esse fio que você estava trabalhando para dentro, pega o fio que você vai trabalhar, que é a cor nova, enrosca na agulha e puxa por dentro dessas duas argolinhas. E aí você puxa esse fio marrom para soltar a argolinha que tinha formado lá. Agora, a gente vai fazer o ponto meio alto, que é o ponto que a gente também treinou lá na aula 1. E o lugar de enfiar ele é nessa cabecinha aqui do primeiro ponto. Então, tem aqui o ponto baixo, a corrente e a cabecinha do ponto. Então, você vai laçar e introduz na cabecinha do ponto, pega o fio lá atrás, puxa para frente, vai ficar com 3 argolinhas. Vai pegar o fio e vai tirar as 3 argolinhas de uma vez. Porque olha que incrível, eu paro a cor nova bem no meio da quina. E é isso que eu quero mesmo, porque eu vou virar o meu trabalho para girar para o outro lado e vou começar tudo de novo. Aqui é ponto alto duplo, então eu começo, como sempre, ponto baixo e 2 correntes para o ponto alto duplo. Ponto baixo, 2 correntinhas para dar altura. Aqui, ó, ponto baixo e 2 correntinhas para dar altura do ponto. E no gráfico que você vai baixar ali no material de apoio, tem a setinha indicando para o lado que você vai. Então, esse aqui você vai para o lado de lá. Estamos aqui na quarta carreira, você vai seguir a receita para lá. Então, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto alto duplo nesse mesmo buraco. Então, eu já tenho ponto baixo, 2 correntes. Nesse mesmo buraco, vou fazer mais um ponto alto duplo. E agora, vem aqui para o próximo Vzinho, que é bem esse que fica bem do ladinho. Não pula ele, gente. Sempre que tem a quina, tem um Vzinho pertinho. E esse Vzinho é nosso amiguinho. A gente precisa fazer ele também. Porque tem gente que faz a quina e pula pro V lá da frente. E esse aqui, tadinho, ele também é um V, tá? Então, vem aqui nesse próximo Vzinho e vai fazer 2 pontos altos duplos em cima. E agora,
bateria de ponto alto duplo até lá do outro lado, Vzinho sobre Vzinho, sem dúvida nenhuma, até chegar lá no marcador, que tá aqui, ó, do outro ladinho. Bora lá! Vzinho de ponto alto duplo. E, gente, esse é o tipo de peça que minhas alunas amam também. Eu imagino que vocês também vão amar. Porque a galera começa fazendo por hobby e aí acontece o que aconteceu já com milhares de alunas minhas. Tipo, sem querer, começa a vender. Mostrou que tá fazendo, mostrou a camisa, já veio alguém, eu quero uma. E aí, sem querer, esse hobby começa a dar dinheiro. Aí, sem querer, a pessoa entende que vale mais a pena ela, de repente, trabalhar com o crochê dela do que estar trabalhando num lugar fora de casa. E essa é minha história também, tá, gente? Eu mesma comecei sem querer. Então, assim, se você não quer vender, nem mostra pra ninguém que você tá fazendo. Porque o bagulho é doido. A hora que você vê, você tá fazendo uma encomenda e ganhando um dinheiro extra aí maravilhoso. Ai, gente, sério, é muito tudo essa técnica que chama crochê, viu? É hobby, é terapia, é profissão, é muito delicioso. Bora lá! Até o marcador. Chegou aqui na ponta, olha só, que eu quero que você observe e preste atenção sempre nisso. Tem um marcador aqui, que é a quina, certo? Mas existe esse Vzinho antes e esse Vzinho depois. E eles precisam ser completados, tá? Então, ó, laça 2 vezes, vem aqui no primeiro Vzinho. Sempre ao lado das quinas tem um Vzinho antes e um depois. Não esquece eles. Porque vocês veem um marcador, aí fica emocionada que é quina e pula direto. E aí pula esse Vzinho que ele é importante. O que acontece se você não colocar esse Vzinho? A gente não vai dar a quantidade de pontos certo e vai começar a emborcar o seu trabalho. A gente vai começar a dobrar ele. E no caso desse aqui, a gente quer que tenha mais pontos, que fique embabadado e não que comece a virar, tá? Tirou o marcador, quina! 2 pontos altos duplos. Uma corrente. E mais 2 pontos altos duplos do mesmo buraco de base. Volta o marcador para o lugar. Olha aqui, ó, eu tenho um Vzinho aqui e um Vzinho aqui. E aí o lugar do marcador. Esses 2 Vzinhos precisam ser feitos. O Vzinho sobre Vzinho, 2 pontos altos duplos no mesmo buraco de base. Vida normal. Agora que eu cheguei no próximo marcador, tira o marcador e faz a quina. 2 altos duplos, uma corrente, mais 2 altos duplos. E volta o marcador aqui onde fez a corrente, sempre volta. Ai, Anne, esqueci de voltar o marcador. Não tem problema, você olhando aqui, você consegue ver qual que é o buraco que sai em 4 pontos para você colocar o marcador novamente. Terminou essa quina, olha esse Vzinho aqui grudadinho. Tem que fazer. 2 pontos altos duplos em cima dele. Mais um Vzinho aqui. E assim a gente vai sempre prestando atenção. Então, a gente vai fazer uma quina, 2 Vzinhos, uma quina e já começa o retão lá de novo. Então, bora lá. Quina. 2 Vzinhos. E quina novamente. E agora, uma reta só, Vzinho sobre Vzinho, até chegar lá no final.
Lembrando sempre que esse Vzinho colado aqui na quina precisa ser feito. Então, bora lá! Já foi o retão todo e chegamos aqui na parte do marcador. Não pode se empolgar e pular direto pro buraco do marcador. Lembra do escondidinho? O Vzinho que vem aqui na frente. Aí tira o marcador e faz a quina. Olha que maravilhoso, gente. A gente vem numa reta só. Chega no marcador, quina. Uma reta até o próximo marcador, quina. Uma reta até o próximo marcador, quina. E assim que é a vida. Onde tem marcador é quina, onde não tem é reto. Onde tem o marcador é 2 pontos, uma corrente, 2 pontos. Onde não tem é Vzinho. Como que pode ter dúvida aqui? Olha que trabalho gostoso, gente. Ai, que delícia. Então, chegou no marcador, tira o marcador, quina. Põe o marcador de volta, lembra dele. Agora, ó, entre os marcadores, a gente tem esses 2 Vzinhos, igual lá do outro lado. Bora fazer um Vzinho para cada Vzinho de base. Marcador de novo, quina. Vzinho, se não tem marcador, é Vzinho. Onde tem marcador é quina. Volta o marcador. Onde não tem marcador, é Vzinho. E aí a gente faz aqui, ó, o último Vzinho antes de finalizar a última quina. E bora colocar os 2 últimos pontos da quina inicial e a final também, né? Porque fica metade no início e metade no final. Fiz aqui os 2 pontos altos duplos no mesmo buraco. Antes de finalizar aqui o ponto, eu já vou trocar para outra cor, ó. Venho aqui embaixo, pego o fio, puxo por essas 2 argolinhas, sem repuxar lá dentro, e puxo a argolinha. Vou deixar esse fio rosa pro mesmo lado que estão todos os meus arremates aqui, ó. E agora eu faço um ponto meio alto já com a cor nova. Laça, pega a cabecinha do ponto, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega o fio e tira as 3 argolinhas. A gente estava circulando para lá, agora a gente vai circular para lá. Então, bora virar o trabalho e começar tudo novamente. No mesmo ponto aqui de base, vai fazer ponto baixo e uma corrente. Para iniciar, vai fazer mais um ponto alto, porque é sempre assim. A gente começa com ponto baixo e uma corrente, se for ponto alto, e ponto baixo e 2 correntes, se for a carreira do ponto alto duplo, tá? E vai finalizar sempre com o mesmo Vzinho também, para finalizar essa primeira quina. Lembra que sempre que a gente inicia e finaliza é uma quina. Então, sempre coloca aí o marcador para você não esquecer que aqui também é quina, tá? E agora, olha que legal, entre quinas a gente tem 4 Vzinhos. Ó, tem 4 aqui, tem 4 aqui, tem 4 aqui. Então, bora aqui analisar isto daqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que eu acho que você já entendeu, é que nós estamos circulando a peça inteira, certo? E agora, quando a gente observa a quina, olha só, toda essa direção é quina, que é onde está o nosso marcador. Toda essa direção aqui, ó, é quina, que é onde está o nosso marcador. Toda essa direção aqui é quina e toda essa direção aqui é quina. E o que acontece entre as quinas? A gente vai aumentando, ó. Tinha 2 Vzinhos entre as quinas, depois vem 4, depois vem 6,
depois vem 8, depois vem 10, depois vem 12, 14, 16, 18, 20. Então, a cada carreira, a gente aumenta 2 vezinhos em cada uma das quinas. Então, isso é uma sequência para o tempo que você precisar. Porque eu posso te falar quantas carreiras eu usei para fazer a minha camisa, claramente. Mas a gente vai ver por centímetros. Porque se você estiver fazendo com um fio mais grosso, bem grosso, você vai colocar pouquíssimas carreiras. Mas a lógica é a mesma. Eu tô fazendo com fio super fininho. A lógica é a mesma. A repetição é exatamente igual para qualquer tipo de fio que você estiver usando. Que loucura, né? Que loucura, que loucura. E você vai continuar fazendo sempre assim. Onde é reto, onde é quina é quina. Onde é reto, onde é quina é quina. Onde é reto, onde é quina é quina. E vai, força na peruca, por todas as voltas, feliz e contente. Sempre iniciando do mesmo jeito e sempre finalizando do mesmo jeito. Sempre tomando cuidado para puxar esse fio aqui de uma carreirinha para outra, sempre finalizando o ponto já com a corzinha nova. Olha só como é que fica, a gente não precisa ficar cortando o fio, não pode repuxar, tá? Fica esse acabamento bem bonito aqui. E aí, meu amor, é vida que segue. Chegamos na 5ª carreira. Vocês têm noção? Eu falei para vocês, fica comigo até a 4ª carreira, que chegou na 4ª carreira, tua cabeça vai explodir e falar, é só isso? Então, todo aquele drama, todo aquele medo de, eu não vou conseguir, já era, acabou. Entendeu? E com o fio que você tiver aí, Anne, ainda não tenho meu material, pode fazer com qualquer fio que você tiver. Não é a mesma história de uma Barbie e pro Cristo Redentor? Pega um bichinho aí, mede o bustinho, faz pro seu bichinho de pelúcia que você tem aí na tua casa, porque a lógica é a mesma, você vai ver que a lógica é a mesma. E você vai crescer isso até o tamanho que eu vou te falar agora. Lembrando, claro, que se ficou alguma dúvida nesse processo de como é o início, como é o final da carreira, como faz a finalização da carreira, como que troca a cor, onde tem que deixar o fio, esse é um curso gravado. Então você pode e deve assistir quantas vezes você precisar. Aqui a gente tem uma opção de diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade. Então, se em algum momento você achou que foi rápido demais, diminui a velocidade, que aí você vai ver eu fazendo o ponto assim bem devagarinho. E aí você consegue entender, tá? Já expliquei toda essa base e o resto é uma grandíssima e deliciosa repetição. Tô falando isso, gente, para você poder assistir até domingo, tá? Quantas vezes você precisar até esse domingo, às 23h59, beleza? Então, mão nas agulhas. Você vai crescendo a sua peça até ela ficar assim, grandona, até as medidas que eu vou te falar agora para tamanhos adultos, tá? Vai segurar aqui, ó, na pontinha. Lembra aquela carreira inicial que a gente fez aqui no centro da peça? Pois é da pontinha dela, uma linha retinha até o final aqui, certo? Para um tamanho P, pode seguir até 18 centímetros. Para um tamanho M, pode seguir até 20 centímetros. Para um tamanho G, 21 centímetros e para o GG, 22 centímetros. Beleza? E nessa última carreira, né, quando chegar aqui nesse tamanho, você deixa uma parte inteira, uma carreira aqui inteira, aqui de cima, sem fazer. Então, você para na última pontinha aqui. Ai, Anne, que loucura! Como é que você vai virar uma peça? Calma! Confia nas suas agulhas, confia no poder do crochê, confia em você, mulher. Você tem aí um longo caminho pela frente, porque essas voltas aqui, essas carreiras, elas viram umas voltas meio olímpicas, mas o que a gente tem que lembrar é que esta peça está sendo feita completa.
É a frente, as costas, é a manga, é tudo de uma vez só. Ai, mas como? Calma. Senhora ansiedade, o crochê relaxa, gente. Então vai fazendo o seu crochê aí, bem gostoso, bem maravilhoso, bem nesse flow, prestando atenção aí nas quinas. Ele vai ficar com esse aspecto mais embabadado aqui mesmo, mas quando a gente abre, ó, a gente vê a ponta 1, 2, 3, 4, desse lado também, ó, ponta 1, 2, 3, 4. Garante que seu trabalho está com 4 pontas de cada lado, tá? Porque não adianta ter 5 nem 6, porque aí pode dar problema. Você precisa ter a quantidade de quinas certinhas que eu falei aqui, certo? Nossa, Anne, mas é gigante. A parte mais difícil já passou, tá? Se você fez isso aqui, você já tá assim, na frente da maratona, beleza? Vamos que vamos, porque eu te garanto que a partir de agora é só chuchu. E olha a perfeição que fica esse arremate puxando aqui o fio para cima. Impossível de ver do lado de dentro e muito menos do lado de fora. Olha a maravilha disso, gente, sério. Não é chocante esse arremate? Não dá para saber aonde é. Muita gente nem desse lado conseguiria achar, tá? Maravilhoso, é esse tipo de crochê que eu gosto. Tô muito feliz de trazer esse modelo incrível para vocês e eu garanto que você vai ficar chocada a hora que você vê como que essa mágica aqui acontece. E isso aqui, que demoraria o mesmo tempo de fazer um tapete, inclusive é meio que feito igual um tapete, vai virar ouro na sua mão. É fantástico! Vem comigo, gente, sério, vocês vão surtar. Então, bora continuar a nossa aula. Agulhita, muito importante! Olha aqui pra mim. O que a gente tem aqui? Um tapete! Tô brincando. A gente criou uma forma geométrica, que é muito similar do que um tapete, certo? Ó, aqui no meio a gente tem um retângulo e aqui a gente tem como se fosse um octágono, que é uma forma geométrica de 8 lados, separado metade de um lado e metade do outro lado, né? Um clássico que fica lindíssimo, uma forma que a gente usa bastante para fazer tapete, né? Que a gente faz uma parte central e vai circulando em volta. E eu sei que você tá pensando duas coisas aqui agora. E a primeira é, Anne, como é que esse negócio vai virar uma camisa linda dessas, né? Ou, agora que começa a parte difícil? Eu vou te responder já. Não, a parte difícil já passou. Aliás, nem foi tão difícil assim, né? Daqui pra frente só fica mais fácil! Confia em mim. Pega aqui na minha mão. Na hora que você vê como é que é simples transformar isso aqui numa camisa, você vai confirmar que é uma mágica. É, meu bem, mas pode ficar tranquila, tá bom? Pode ficar bem tranquilinha, que a gente vai continuar nosso passo a passo. Ó, sério, eu te garanto, tá? É muito tranquilo mesmo. Eu já consigo ouvir com a minha telepatia crochetícia vocês falando, Anne, fazer roupa em crochê com esse método é maravilhoso, é simples demais. É, eu conheço, ó. Consigo ver, ouvir, sentir. Agora, é importante colocar em prática tudo que eu te mostrei, tá? Porque é fazendo que a gente ganha confiança. Quando você começa, você percebe que você consegue ir muito além do que você imaginava. Mas logo você vai estar usando essa peça linda feita por você, com aquele sorrisão, aquele orgulho gostoso de quem venceu o medo, do eu que fiz e o melhor, entendendo como criar roupas em crochê pode ser muito simples. A segunda coisa que você deve estar se perguntando é, mas Anne, e o sorteio do kit? Então, bora pro sorteio!
E a finalização da camisa Vitória eu vou te ensinar na aula 3 e você vai amar, porque você vai ver como é fácil. Ah, lembra no começo dessa aula que eu falei que eu ia te contar um segredinho sobre as crocheteiras que estão se destacando? Então, é algo que está bem debaixo do nosso nariz, mas quase ninguém está dando o devido valor. E você vai acordar e vai mudar a sua vida. Ai, Anne, fala logo que eu tô curiosa. Eu vou deixar você ver com seus próprios olhos. Olha isso! Agulhita, nós estamos vivendo uma verdadeira revolução do crochê. Na aula 1, eu já te mostrei que o crochê está vivendo um momento incrível, que ele tomou conta da moda e hoje aparece no look das celebridades, nas passarelas, em todos os lugares. O que você acabou de ver é a prova. O crochê virou peça-chave no visual de famosas como Giovanni Eubank, Juliette, Marina Rui Barbosa, Anitta, Bruna Marquezine, Sabrina Sato, Ivete Sangalo, Ana Maria Braga e até marcas de luxo como Chanel, Prada e Dior estão apostando pesado nisso. Inclusive, eu já criei peças para alguns deles e até mostrei meu trabalho no programa da Ana Maria. Mas, Anne, o que isso muda para mim? Muda tudo! Porque quando os famosos usam, todo mundo quer. O público inteiro passa a desejar. O crochê sempre foi lindo, mas é que agora ele dominou a moda. E você, artesã, tá no lugar certo, na hora certa, pra aproveitar isso. Todo dia recebo mensagem das minhas alunas que transformaram o crochê na sua principal renda. Elas estão trabalhando em casa, estão vendendo muito. E sabe qual é o segredo delas? Elas entenderam essa explosão do crochê. Elas decidiram aproveitar esse momento e começaram a realizar os seus sonhos. Olha que incrível! Olha, o ano passado eu fui para Salvador, que eu sou de Salvador. Eu comprei uma passagem à vista, passei 20 dias em Salvador, que eu não usei um cartão de crédito, olha. Tudo com o meu dinheiro do crochê. De imaginar que o crochê ia me ajudar a fazer uma viagem internacional, nunca imaginei um negócio. Às vezes eu pensava assim, vai fazer, vai ali na Argentina, né? Vai aqui mais próximo. Mas não, eu vou para o outro lado do mundo. Olha isso! A maior conquista é eu estar pagando meu carro. Motorizada pelo crochê! Opa! Que É o maravilhoso, crochê que gente! paga as parcelas do meu carro. Eu nunca imaginei assim a agenda tão lotada, né? Assim tão rápido. Hoje, inclusive, eu fui comprar os materiais escolares do meu filho todos à vista, porque entrou muito dinheiro do crochê. Se você quer mudar de vida e transformar o crochê numa fonte de renda, deixa eu te dizer uma coisinha aqui com toda certeza. Esse é o melhor momento da história. É a sua chance. E é exatamente por isso que nessas aulas eu também vou te ensinar como vender, usando a mesma estratégia que minhas alunas usam para vender muito. E por isso é importante você não pular nenhuma parte. Ai, Anne, mas aqui em casa ninguém valoriza o crochê. Ai, Anne, mas meus vizinhos não ligam pra isso. Agulhita, às vezes o problema não é seu trabalho, não. É que você tá procurando reconhecimento no lugar errado. O crochê virou um fenômeno, mas como tudo na vida, tem gente que reconhece isso e tem quem não. Deixa eu te dar um exemplo simples. Se você for no supermercado, você vai lá, compra uma garrafinha de água, custa R$1. Se for no bar, a mesma água custa R$5. Se você for no aeroporto ou em algum evento, a mesma garrafinha custa de 10 a 15 reais. Moral da história, o mesmo item é valorizado de formas diferentes dependendo de onde ele está.
Então, se não estão te dando o valor que você merece, você precisa mostrar em um lugar diferente. Então, não é sobre valor, porque existem pessoas que pagam mais por aquilo. Você não precisa convencer ninguém do valor do seu crochê, porque já existem milhões de pessoas que valorizam o feito à mão e estão ali ultra dispostas e pagam muito bem por isso. Eu mostrei na aula 1, você foi comigo para as ruas de São Paulo. O povo ama peças de crochê, eles dão valor nas peças do momento, nos looks arrasadores. Dá uma olhada nisso aqui. Em menos de 1 minuto procurando, eu encontrei isso aqui. Qualquer post na internet a gente vê pessoas querendo comprar crochê aos montes. Aí você diz, ai, Anne, mas eu não sei fazer roupa e também não sei como alcançar essas pessoas que realmente valorizam o crochê. E é aqui que tudo muda, Gulita. Você acha que eu vou te deixar sozinha? Não, jamais. Pega aqui na minha mãozinha, porque durante essa semana eu vou te ensinar a fazer roupas em crochê do jeito mais fácil que existe e mais, vou te mostrar como encontrar as pessoas certas, aquelas que valorizam o feito à mão e pagam muito bem pelas nossas peças. Essa é a magia do crochê. Transformar algo que você ama em renda, reconhecimento e orgulho. Então anota aí, este é o melhor momento para começar ou para crescer mais no crochê. E na próxima aula tem surpresa especial de arrepiar e que pode mudar a sua vida como crocheteira. Bom, eu tô muito animada com tudo isso. E você? Olha quanta coisa que a gente já viu até aqui na Semana do Crochê, moda que vende. Na aula 1, você conheceu o método EAM, aprendeu a lógica do crochê com as formas geométricas, descobriu os 5 pontos principais para criar qualquer peça e a função deles em cada pedacinho da peça. Na aula de hoje, a gente começou a parte prática, aplicando tudo isso na primeira parte da Camisa Vitória. Essa peça foi pensada para soltar sua criatividade e perceber que fazer roupa em crochê é muito mais simples do que parece quando existe um passo a passo claro. Com o método EAM, você passa a conseguir criar suas próprias peças ou reproduzir qualquer modelo que você quiser. E quanto mais você pratica, mais natural tudo fica. E na próxima aula, a aula 3, a gente finaliza a Camisa Vitória. Então bora pro sorteio desse kit maravilhoso! Olha isso aqui, gente! Dentro desse kit vai todo o fio necessário para você fazer a sua Camisa Vitória. E com essa sacola, esse eco bag com o nosso lema Agulhas Ativar maravilhosa. E dentro do kit ainda vai junto o meu livro! O meu livro autografado, com a minha dedicatória exclusiva para você. Eu vou colocar o seu nominho aqui, junto com uma mensagem bem especial, escrita à mão. Então, atenção! Para você participar, você vai precisar assistir aqui um trechinho rapidinho de um programa que eu participei e responder uma pergunta sobre ele, beleza? Eu vou te mostrar agora, então já assiste, prestando atenção, tá bom? Mas será que existe? Olha lá ela. Ai, eu vou chorar. Encontrar a Anne Galante foi algo assim que jamais na minha vida eu esperei que eu fosse encontrar. Porque eu sou fanzaça dela. Estamos aqui no paraíso das Ela me fez artesãs. sair da depressão, gente. Ela me fez sair da depressão. Eu e o crochê. Sim. E comprei até o livro dela. E aí eu em casa tem a Bíblia e tem o livro dela do meu lado, do lado. Como que é? Você fala? Agulhas Ativar. Agulhas Ativar. É isso mesmo. Fui eu, o crochê e sua boa vontade. Todo dia eu tenho uma mensagem de alguma aluna e elas olham pra mim e falam, você me salvou. E não é que fui eu que salvei, né? Foi ela que se salvou, aprendendo uma técnica que traz esses benefícios para a saúde, né? Que tira a gente ali de uma depressão. Agora, Anne, conta pra gente o que você preparou aí pra dona Célia. Hoje a gente vai lá no meu ateliê pra gente dar uma olhadinha geral como as coisas funcionam, pra gente botar assim, ó, o primeiro pé nesse caminho do sucesso, nesse caminho da transformação. Você achou que a gente era o quê? Menos é de menos? A gente é menos é de mais. Vocês são mais e mais. Mais de mais. Sejam bem
bem-vindas, meninas! Licença, Aqui é meu ateliê, onde a gente faz todas as experiências, testes de fibras, tudo 100% Gente. artesanal. Lindíssimo, seu espaço é incrível, Anne. Obrigada. São os seus fios? Esses fios são fios especiais que a gente desenvolve. O estúdio da Anne Galante é algo fora do comum. É muito apaixonante. E acho muito louco, assim, dessa mania também que as próprias artesãs e as pessoas comuns, eu sempre escutei isso a minha vida inteira, do tipo, você nunca vai ganhar dinheiro vendendo coisas feitas à mão. Vai pra máquina que você vai ganhar muito mais. E eu sempre falei, gente, o futuro é feito à mão. O futuro é feito à mão. Uma relação de um retorno à ancestralidade pra gente poder seguir no nosso futuro com o planeta vibrando. Com certeza. Porque não existe lugar de lixo. Então esse fast-fashion, essa quantidade de roupa, a roupa da moda, a cor da moda, você tem que ter um lookinho. Isso não vai mais fazer sentido. O crochê agora tá numa alta absurda, né? Ele tá em plena decolagem. E eu falo pra todas as minhas alunas, quem subir agora nessa nave vai voar voos muito longos. Você tá entendendo? Pega seu passaporte. Pega seu... Mas me conta, que eu vi aqui que temos umas peças que não estão terminadas, né? O tapete mandala. Então, esse tapete em mandala, eu fiquei meio chateado que ela começou a embabadar. Só de olhar aqui, dá pra ver que ou você trocou de agulha, não lembrava qual que era a agulha do começo, que aqui tá o ponto bem mais apertado, ó, do que aqui no início. É, na realidade é isso mesmo, Anne. E às vezes é isso, a gente não é máquina. Então a nossa tensão do ponto também muda. Exato. Então um dia que você tá mais relaxadona, Aí vai lá assistindo um solto, tá filme mais solto. gostoso, tá soltão. E ela é uma pessoa muito criativa, né? Então ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que a gente tem que ser esperta e entender realmente o que a gente vai usar pra gente não ficar com dinheiro parado, com lucro parado. Faz quanto tempo que você tá fazendo essa peça? Ah, faz uns 15 dias. Entendi. E que outras peças você tá fazendo nesses 15 dias? Ah, tem muitas. Então, pronto. Então, a gente vai ter que fazer uma planilha de organização pra gente colocar um prazo. Oba, a gente viu muitas peças da Célia que ela começou até a fazer, eu achei super interessante. Que tem aquelas marcas que faz o vestido mãe e filha e a Célia fazia criança e boneca. Nossa! Muito fofo. Olha, poderia ser seu negócio. Não, isso é Célia. muito Eu fiz fofo. pra minha filha, minha neta e a boneca, E a né? boneca, ela tinha outros lá, você tinha que ver. A gente pode agregar um sentimento da boneca. Então, por exemplo, quando a gente tá com medo, então a gente veste essa roupinha e a gente fica aqui juntinha pra curar esse medo. É uma coisa de menina, Exato. que danada, hein? Eu vou te fazer um convite. Eita! Se segura. Eu vou te dar um ano de portal, no portal da Escola de Artes Manuais, pra você aprender de uma vez por todas a criar suas peças e mais, fazer o curso de empreendedorismo, pra você aprender a precificar, pra você aprender a se valorizar. E eu quero te ver voando. Então sai desse casulo e voa. Obrigada. Poxa vida, gente. Presentaço, hein? Gente, que Então, a minha vida toda sempre eu quis trabalhar com artesanato, mas eu não tive um incentivo, uma oportunidade que na realidade eu recebi hoje, acho que um start. Eu estou me sentindo uma artista. Na realidade eu já nasci artista, né? Ah, que arraso, né? É emocionante ver o poder que o crochê tem de transformar vidas, que com a direção certa, todo mundo consegue voar muito alto. Então, bora pro sorteio! Para participar, você precisa deixar o seu comentário agora, aqui embaixo, respondendo 2 perguntinhas. O que mais te tocou nesse trecho do programa? E por que estamos no melhor momento da história para crocheteiras? Tá? Comenta aqui embaixo agora, pra você não ficar de fora do sorteio. Eu quero ver quem vai ganhar! Ei!
Oi! E quando a gente terminar a nossa camisa Vitória, você vai sentir aquele orgulho gostoso de transformar um simples fio em uma peça linda e desejada. E o principal, você vai entender que com o método EAM dá para criar qualquer coisa em crochê, seguir receita, ajustar tamanho e até criar do zero. E olha só minhas alunas do portal EAM, elas trocam ideias, se ajudam, fazem parcerias e crescem juntas dentro da nossa comunidade. Deu para perceber como o método EAM funciona para tudo? Roupa, decoração, amigurumi, cesta, acessório, qualquer coisa. Se você quer fazer do crochê uma fonte de renda ou ganhar confiança para criar, assiste todas as aulas dessa semana. E na próxima aula eu vou te mostrar como chegar nas pessoas certas, aquelas que valorizam e pagam muito bem pelo seu trabalho. Bom, na sexta-feira a gente volta na aula 3 com a última parte da camisa Vitória. Já se prepara para terminar esse projeto maravilhoso, tá? E também deixa o seu comentário aqui embaixo para não ficar de fora do sorteio, hein? Te vejo na aula 3, a aula mais importante de todas. Um super beijo e agulhas ativar! Eu acho que depois de uns 2, 3 meses que eu já estava engajada no curso, que eu já estava começando a fazer, que começou a ter as primeiras vendas, eu já comecei. A maior conquista é eu estar pagando meu carro. Ah, que legal! Porque, assim, eu vim de um casamento muito difícil, né? Ele me deixou com uma dívida muito alta, que eu paguei, e não era nem minha, mas eu paguei. E aí, conquistei minha moto. Aí, quando eu comecei o crochê, que eu comecei o crochê, eu vendi a moto e dei entrada no carro. Então, eu estou pagando meu carro, né? Com crochê. Motorizada pelo crochê! Opa! Que É o maravilhoso, crochê que gente! paga as parcelas do meu carro. Trabalhava aqui, né, fazendo meu crochê, mas tudo conciliado com ser mãe, esposa e toda aquela história. O meu marido não entendia que isso era um trabalho, não era reconhecido ainda. Aí, eis que um dia ele foi fazer umas entregas para mim no trabalho dele. Falei, isso aqui você leva pro fulano, pro Beltrano, pro ciclano. Aí, mas eles compraram com você? Eu falei, compraram. Aí, eis que ele me perguntou o valor das peças que ele tava levando e eu falei. Aí ele fez, tudo isso você cobra? Eu falei, não, eu cobro pelo meu trabalho, isso é o valor da peça. Você não sabe o que eu tô entregando aí? Tô entregando estilo, eu tô entregando uma série de coisas. Aí ele levou. Mas aquele, né, levou meio envergonhado de levar minha sacolinha e entregou. Daqui a pouco ele manda, amor, um sucesso, fez sucesso. A mulherada abriu aqui suas sacolas, fez sucesso. Todo mundo quer cartão, você me manda cartão, não sei o quê. E aí ele veio no dia seguinte me oferecendo um dinheiro extra de presente pra minha conta do crochê, né, que é separada. Aí eu falei, por quê? Ele fez assim, porque eu tô te vendo aí, nossa, você tá muito empolgada, empenhada nesse seu trabalho. Veja, virou trabalho, não é mais crochê. Nesse seu trabalho, eu quero te dar um dinheiro extra aí pra você investir. Falei, lógico que eu aceito, né? Esse momento me marcou porque ali eu vi que meu marido tinha reconhecido meu trabalho. Ali ele tinha entendido que eu estava trabalhando. Eu acho que a maior conquista para mim foi essa questão emocional aí de encontrar um lugar de fala, de um lugar de criatividade, de fazer uma coisa por mim, uma coisa que eu não acreditava. O Eu acho que autocuidado. esse foi o meu maior ganho, por enquanto, né? Tem outros planos também. Eu achava que eu não ia conseguir vender minhas peças. Ai, não. Eu vendi, assim, em menos de 48 horas, eu tinha vendido todas as bolsas que eu mostrei que eu tinha, né? Foi incrível. A partir dali... foram encomendas e tal. E amei, né? E aí eu falei, nossa, esse negócio dá certo, rapaz. E aí eu comecei a fazer as bolsas e as encomendas, enfim. Menina do céu! Porque são umas peças diferentes, né? Não é aquela mesmice. Então eu pego assim, as aulas e vou inventando, porque eu adoro misturar texturas e adoro pesquisar. Mas eu fiz uma bem diferentona, assim. Era mais cara e foi a primeira a sair.